Meus queridos amigos, estamos iniciando mais um programa Semeando Saúde. E hoje temos a honra de mais uma vez receber aqui Dr. Rui Gilberto Ferreira. E o nosso tema de hoje é eclâmpsia, pré-eclâmpsia, hipertensão na gravidez. Ou seja, eu tenho certeza que muitos nunca ouviram nem falar desse nome, mas em nós, pobres, mortais, seres humanos, temos uma mania muito feia na nossa vida, de achar que as doenças só acontecem com os outros, mas infelizmente também um dia pode bater na nossa porta. E esse tema é especificamente dirigido para as nossas gestantes. Você que está gestante, que iniciou, que deseja ter uma gravidez, conheça um pouco sobre pré-eclâmpsia, eclâmpsia, e assim você vai poder se prevenir, ficar alerta para sinais e sintomas, porque infelizmente a pré-eclâmpsia, Dr. Rui Gilberto Ferreira, tem um grande índice até de óbito fetal, então vamos entender primeiro o que é pré-eclâmpsia. Mas antes disso, vamos aqui conhecer um pouco do Dr. Rui Gilberto Ferreira. É professor da faculdade, presidente da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, médico, professor da Universidade Federal de Goiás. Fala um pouquinho aí para nós do seu currículo, Dr. Rui. Então, eu tenho o prazer de, além da assistência médica na ginecologia e obstetrícia, ser professor lá da Faculdade de Medicina da UFG. E no momento nós também acumulamos a função de coordenador do curso de medicina, junto com o atual diretor da Faculdade de Medicina, que é o professor Valdemar Naves do Amaral. Portanto, estamos com essa responsabilidade também do ensino médico na Faculdade de Medicina da Universidade Federal. Olha, para você entender eclâmpsia, que e daqui a pouco o Dr. Rui vai falar assim, vamos iniciar lá atrás. Vamos falar um pouco de pré-eclâmpsia. Estatisticamente, Dr. Rui, fala para nós o que é pré-eclâmpsia, eclâmpsia e dados estatísticos, porque muitas das vezes as pessoas pensam que é um fato raro na gravidez, mas infelizmente é uma das principais causas de morte e muito comum, Dr. Rui? Exatamente. A pré-eclâmpsia é a mulher que, na segunda metade da gravidez, nos últimos 4 meses e meio da gravidez, a sua pressão arterial sobe. Então, toda a pressão arterial numa mulher grávida, na segunda metade da sua gravidez, que vai de igual a 14 por 9, 14 ou 9, 140 ou 90 milímetros de Hg, ou um ou outro, Paciente em decúbito lateral, deitada de lado, você verifica a pressão arterial dela, e se ela faz pelo menos 2 medidas em 20 minutos, se der 140 ou 90 de mínima, isso significa que ela está com a pressão arterial elevada. Se nós associarmos a isso, a uma perda de proteína na urina, uma mulher pode urinar até 300 miligramas de proteínas em 24 horas. Ou naquele teste simples com a fitinha, se der uma cruz e a pressão 14 ou 9, então essas duas coisas juntas significa que a mulher está com pré-eclâmpsia. E essa pré-eclâmpsia, ela é leve até 16 por 11, 160 por 110. Quando atinge ou 160 ou 110, ela passa a ser grave. E essa proteinúria, que é superior a 300, é pré-eclâmpsia, na grave é superior a 2 gramas. Portanto, 16 ou 11 de pressão e mais de 2 gramas de proteinúria, cheio de fitinhas, de positivo na fitinha quando coloca na urina dela, isso significa pré-eclâmpsia grave. Isso já compromete os órgãos da mãe, o cérebro, o rim, o fígado, o coração. E se em algum momento, então nós temos a pré-eclâmpsia leve, a pré-eclâmpsia grave, não existe a moderada, e se em algum momento essa mulher com pré-eclâmpsia grave entrar em coma,
ficar obnubilada, perder o sentido, ou entrar em coma, ou ela ter convulsões do tipo epilepsia, convulsões tônico-clônicas, né? Pré-eclâmpsia grave. Fez convulsão, é eclâmpsia. Pré-eclâmpsia grave. Entrou em coma, é eclâmpsia. E a eclâmpsia mata metade das mulheres que apresentam esse quadro clínico. Mas, de todo modo, a pré-eclâmpsia no Brasil é cerca de 10% de todas as grávidas, acomete cerca de 10% de todas as grávidas. No mundo, 5% de todas as grávidas no mundo têm pré-eclâmpsia. Olha, agora eu vou traduzir tudo isso aí. Foi muita informação, né? Você deve estar aí, né, tentando entender. Então vamos lá? Vamos lá, o que o Dr. Rui Gilberto falou? Ele falou assim que, e muitas vezes, né, ou seja, o que nós vemos é que esse diagnóstico ele passa desapercebido, né? Ou seja, então né, imperativo que a gestante que está a receber esse presentinho de Deus, que ela faça o quê? Que ela faça um pré-natal adequado, né? Ou seja, não é admissível a paciente ir para poder fazer uma consulta médica de pré-natal e não realizar a aferição da pressão arterial, ou seja, se não medir, peça para o médico fazer essa aferição. E um detalhe importante que o Dr. Rui Gilberto falou aqui, não é simplesmente a paciente estar sentada lá na cadeira e medir a pressão. Existe, né, uma técnica que dá uma precisão maior, ou seja, a paciente, né, de preferência deita na cama, né, de lado, né, decúbito lateral esquerdo, preferencialmente, fica ali por uns 5 minutos, aí ela afere a pressão arterial, né, e deu alguma alteração, ela pode aguardar mais aí de 5 a 20 minutos, né, doutor Rui, e mais uma vez medir. Se persistir esse quadro, acende o sinal de alerta, a necessidade de fazer outros exames, né, como a pesquisa de proteína na urina, né, um acompanhamento mais adequado, mais próximo, com consultas mais frequentes, né, e tudo isso, né, associado a alguns outros sintomas que a paciente pode estar tendo. A gente fala muito de escotomas. O que é isso? São aquelas, de repente a paciente está lá e começa a ver aquelas estrelinhas brilhantes, quer dizer, é um sinal, né, de alerta. Edema, ela põe o dedão na perna e ele afunda, ou seja, está inchada demasiadamente. Né, também isso tudo ocorre. E aí, de repente, ela mede a pressão, como o doutor falou, tem a leve e tem a grave. Chegou na grave, aí o acompanhamento ainda vai ter que ser mais próximo ainda, porque é o que nós temos que evitar, né, estar atento, para que nós possamos evitar o quê? Né, a eclâmpsia, que seria, né, um fato grave, né, que o sintoma mais característico dele é a convulsão, né, doutor Rui Gilberto, e seguido muitas das vezes de coma, né, o que leva, na maioria das vezes, a uma interrupção imediata, né, da gravidez, né, e assim, né, infelizmente, muitos casos, né, indo para óbito materno e também, né, muitos dos casos também, inclusive óbito do fetal, né, porque é uma situação extremamente grave, né, numa grávida. Né? Então, a grávida ela tem que fazer independente de estar bem no início da gravidez, tem que tomar todos os cuidados. Inclusive, doutor Rui, né, com a alimentação, porque a alimentação, né, principalmente a ingestão acentuada de sódio, né, é um dos fatores que aumenta, né, a pressão. E sódio, eu falo de sódio, é de sal, né? Quais são, doutor Rui, as principais medidas que uma gestante deve, né, fazer para que ela possa se prevenir um pouco, né, da pré-eclâmpsia? Hoje nós estamos muito entusiasmados, né? A medicina baseada em evidência diz que tomar AS 150 miligramas por dia a partir de 14 semanas de gravidez. O ideal é iniciar antes das 16, até as 16 semanas. Com isso a gente vai prevenir, não que a pré-eclâmpsia se instale, mas que ela não evolua de leve para grave, né? Porque a gente prolongue a gravidez, que a gente tem tempo para interromper a gravidez e preserva também a vitalidade do feto. Junto com o AS, o cálcio, 2 gramas de cálcio por dia, né?
Então, 2 gramas de cálcio, também começando com 14 semanas até 16 semanas de gravidez, isso ajuda muito a prevenir a evolução dessas pré-eclâmpsias. E, agora, é muito importante que essas pacientes tenham um controle de peso, de massa corporal, né, de ganho de peso durante a gravidez, dentro dos limites da normalidade, que ela tem uma gestação, quanto menos conturbada, né, quanto mais repouso de um modo geral, né, quanto menos estresse, melhor. E nós sabemos que as grávidas de primeiro filho têm um índice de incidência de pré-eclâmpsia maior, né? As gravidezes na adolescência, as gravidezes depois dos 35 anos de idade, tudo isso tem um fator de risco maior. Mas a prevenção hoje a gente está muito em cima do AS, 150 miligramas por dia, e o cálcio, e um controle de peso e do estresse. Exatamente. Né? Vamos aqui, e não, o AS, né, doutor Rui, hoje está assim, quase que tornando quase que obrigatório, porque ele tem uma gama de benefícios, né, na gravidez, não só, né, para a prevenção de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Então vamos lá. Uma alimentação adequada, saudável, né, com ingestão de uma quantidade de sal adequada, de sódio, atividade física, né, não permitir que aumente, né, o peso de forma excessiva, né, tomar as vitaminas e principalmente também fazer, né, um pré-natal adequado. Imagine bem, imagine que foi colocado aqui de cada 10 gestantes, uma vai desenvolver, né, pré-eclâmpsia. Então, é um momento de felicidade na vida da gestante, ou seja, ela vai receber, né, um presentinho de Deus, não é uma gravidez. Então, assim, é necessário, porque muitas das vezes ela acha que aquilo vai correr normal, e que Deus queira que corra normal, né, mas é necessidade dela ter um acompanhamento médico adequado. Então, doutor Rui Gilberto, quais são os principais, né, sinais e sintomas, né, que fazem, nós já falamos um pouco disso aqui, mas pode até repetir, não tem problema, quais são os principais sinais e sintomas, né, para, né, o diagnóstico de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, e quando, né, o médico já tem que pensar numa interrupção mesmo precoce, né, de uma gravidez. Então, sinais e sintomas, além da hipertensão e perda de proteínas, tem o inchaço que você mencionou anteriormente, mas o inchaço mais nas mãos e na face. Porque nas pernas, nos membros inferiores, quase toda a grávida... É muito comum, né, doutor? Muito comum, mas inchou as mãos e a face é um grande sinal. Agora, a pré-eclâmpsia leve, ela é assintomática na maioria das vezes. E quando já a pré-eclâmpsia grave, ela é muito frequente que as pacientes evoluam com dor de cabeça, com uma cefaleia intensa, na parte de trás, occipital, na parte de trás da cabeça, uma cefaleia intensa. Também ela começa a ver vagalumes, tem escotomas, tem alterações visuais. E também ela pode apresentar dor no abdômen, na região do fígado, aqui no hipocôndrio direito, logo abaixo da costela à direita. Isso porque há um edema do fígado, há uma distensão da cápsula do fígado e ela dá uma dor. Então, dor no hipocôndrio direito, uma cefaleia, uma dor de cabeça intensa e alterações visuais são os sintomas de pré-eclâmpsia grave, muitas das vezes até insinuando uma eminência de eclâmpsia. É um caso, são muito graves e geralmente essas pressões arteriais elas são maiores ou igual a 16 ou 11 nessas gestantes. E essas, todas, mesmo as pacientes com pré-eclâmpsia leve, já precisa de um atendimento de alto risco, né? Uma equipe de atendimento de alto risco, porque o comprometimento, as complicações maternas e fetais são muito importantes, né? Olha, doutor Rui, e
Uma gravidez, porque é importante que você entenda isso, porque a eclâmpsia em si, ela pode levar a várias complicações, né, na gravidez, como descolamento prematuro de placenta, como a síndrome que mais mata na pré-eclâmpsia, que é chamada de HELP, né, doutor Rui? Então, fala um pouco para nós dessas complicações, né, na gestante, como a convulsão, como o coma. Então, e esse limiar, né, da pré-eclâmpsia grave para a eclâmpsia, ele, muitas das vezes ele é difícil de se traduzir. Então, assim, há muitas pacientes que têm que, inclusive, né, ficar nos últimos dias da gravidez até sobre vigilância médica, né, intensiva, até internada, né, doutor Rui? Então, a pré-eclâmpsia é uma doença que origina na placenta, portanto, e a eclâmpsia. Portanto, se nós tirarmos a placenta, nós tiraríamos a causa da doença. Mas uma vez instalada, ela é uma doença sistêmica. Ela causa uma vasoconstricção, um estreitamento de todos os vasos, inclusive a microvascularização, que irriga o fígado, o cérebro, o coração, o rim. E com isso, essas pacientes apresentam lesões de órgãos-alvos, lesões do cérebro, do fígado, do rim, do coração. Portanto, essas pacientes evoluem com descolamento da placenta, porque essa vasoconstricção, esse estreitamento dos vasos, eles faz com que a placenta descola. E se a placenta descolar total, o feto morre em 5 minutos, menos de 5 minutos, por hipóxia, né? Por falta de oxigênio. Então, pode ter um descolamento prematuro da placenta. Esses fetos param de crescer, começam a sofrer e morrem entre outros. Metade desses fetos, ou por vezes mais, perdem, não nascem, ou nascem e morrem, né? Também pode dar um derrame, um AVC, uma AVC isquêmico ou hemorrágico. Ou seja, o vaso do cérebro pode estreitar e não transmitir, né, o sangue, não deixar o sangue circular na microcirculação, ou ele pode estourar um vaso e dar um derrame de sangue na cabeça, no cérebro, né, dessas pacientes, e a calota craniana não deixa dilatar, e elas têm convulsões, elas têm coma em função desse quadro. Insuficiência renal aguda. E o Dr. Jorge mencionou a HELP síndrome, que nada mais é do que um tipo grave de pré-eclâmpsia, uma modalidade de pré-eclâmpsia grave, que compromete o fígado, aí as enzimas do fígado ficam altas. E também a microvascularização fica comprometida em todo o organismo e dá hemólise, quebra as hemácias. Então nós temos hemólise, daí a palavra HELP em inglês, da hemólise, da elevação das enzimas do fígado e as plaquetas, que é muito importante para a coagulação, cai. Então a palavra HELP é hemólise, elevação das enzimas do fígado, e hemólise, elevação das enzimas do fígado, e plaquetas baixas. Com isso, e essas pacientes, se tiver com 32, se estiver no 8º mês, no 7º mês, no 8º mês, a gente vai ter que interromper a gestação, porque senão elas vão morrer sangrando. Sangram, você tira o útero, tira o neném, tira o útero, liga os vasos ali da pelve e elas continuam sangrando, sangra pelo nariz, pelo ouvido, enfim, não para de sangrar. A gente transfunde sangue fresco, corrige, mas é grave. É grave. Olha, você percebeu que é uma doença extremamente grave, uma gravidez de alto risco, que necessita tratamentos especializados, né, todo o cuidado necessário. Né? Hoje você pode conhecer, né, um pouco, né, da pré-eclâmpsia, da eclâmpsia, um assunto muito vasto,
né, doutor Rui Gilberto? Né, o tratamento muitas das vezes é uma interrupção até precoce da gravidez. Muitas das vezes, na maioria das vezes, as pacientes elas têm que ficar sob monitorização, né, internadas dentro da UTI. Né, e infelizmente, né, hoje é a segunda maior causa de morte, né, materna, né, de mulher grávida no Brasil, perdendo somente para a hemorragia. Né, então é importante, né, você fazer aí, né, um acompanhamento pré-natal, mesmo que você não sinta nada na gravidez. Daí a importância de fazer todos os exames necessários. O Dr. Rui Gilberto, né, ele falou aqui de vários sintomas, né, eu vou mais uma vez repetir um pouco desses sintomas para você ficar atenta na gravidez. Eu acho importante que é o edema, né, principalmente de mãos e face, associado a escotomas, que é aquelas estrelinhas brilhando na frente, visão turva, cefaleia, que é dor de cabeça, pulsátil, né, principalmente na região occipital, desse osso aqui que se chama occipital, né, para que nós possamos estar prevenindo. Mas, né, o assunto é muito, eu quero aqui agradecer, doutor Rui Gilberto, porque nós estamos encerrando mais um programa Semeando Saúde, com o tema, né, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, né, então passo, doutor Rui, para as suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e é importante que as mulheres grávidas estejam sempre atentas, procure o médico o quanto antes, o mais cedo possível, quando descobre que pode estar grávida, fazer o seu pré-natal e fazer prevenção. Medicina é prevenção. Procure seu médico e assim eu não tenho dúvida que você vai ter uma gravidez saudável e que vai poder receber seu presentinho de Deus com muita alegria, com muito amor no seu coração. E aí assim, é com essa esperança de cada vez termos mais uma saúde de qualidade que encerramos mais um programa Semeando Saúde. Muito obrigado, Dr. Rui Gilberto Ferreira.